Desde que a nova empregada chegou à mansão, Fábio a desejou incessantemente, mesmo casado com Juliana. Inscreva-se no canal para assistir essa história sensual e apaixonante. A mansão de Fábio e Juliana era uma construção imponente, cercada por jardins impecáveis e um portão de ferro trabalhado que, para quem olhava de fora, parecia proteger não apenas a propriedade, mas também a imagem perfeita de um casal bem-sucedido. No entanto, por trás das paredes luxuosas, havia silêncios densos e olhares que já não se encontravam com a mesma intensidade de antes. O casamento de Fábio e Juliana estava longe de ser infeliz, mas também já não era o conto de fadas que fora nos primeiros anos. Rotina, compromissos e pequenas mágoas não resolvidas haviam se instalado de forma quase imperceptível. Foi em uma manhã abafada de segunda-feira que o destino decidiu mexer nas engrenagens daquela aparente estabilidade. Juliana havia comentado que contrataria uma nova empregada para ajudar na casa, já que Rosa, a funcionária de longa data, se aposentara. Fábio pouco se importara com o assunto. Até que a campainha tocou, ele estava no escritório, revisando alguns relatórios, quando ouviu o som discreto de vozes no hall de entrada. A curiosidade fez com que se levantasse para ver quem havia chegado. E então a viu. Camila. O nome só lhe seria dito segundos depois, mas naquele instante, antes mesmo de qualquer apresentação formal, algo aconteceu. Ela estava de pé, segurando uma pequena bolsa e uma pasta com documentos, vestida de forma simples, jeans escuro, camiseta branca, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo alto. Mas havia algo no seu jeito, no brilho dos olhos e no sorriso tímido, que capturou sua atenção como um ímã. Fábio, esta é a Camila, disse Juliana com um tom alegre. Ela vai trabalhar aqui na casa, me ajudar nas tarefas e cuidar dos jardins menores também. Ele estendeu a mão e, quando os dedos se tocaram, um choque sutil percorreu sua pele. Camila sorriu com delicadeza. Prazer, Sr. Fábio. O prazer é meu. Respondeu, demorando um segundo a mais do que o necessário para soltar a mão dela. A manhã seguiu como se nada tivesse acontecido, mas Fábio não conseguia deixar de reparar na forma como Camila se movia pela casa. Havia leveza nos seus passos, uma atenção aos detalhes que ele raramente via em alguém. Quando ela se abaixava para arrumar algo, uma mecha de cabelo escapava e caía sobre o rosto, e ele se pegava imaginando como seria tocá-la, afastar aquele fio com a ponta dos dedos. Nos dias seguintes, a presença de Camila se tornou parte da rotina. Fábio percebia que, mesmo sem querer, encontrava desculpas para cruzar o caminho dela. Passava pelo jardim só para vê-la molhando. As plantas inventava pequenas conversas sobre qualquer assunto, desde o clima até as notícias do dia. E cada vez que ela sorria, algo nele se agitava. Juliana, por sua vez, parecia satisfeita com a nova funcionária. Camila era eficiente, educada e discreta. Mas não percebia, ou talvez não quisesse perceber, a forma como o marido olhava para a jovem. Não era um olhar explícito, mas carregava um interesse silencioso, um perigo latente. Uma tarde, enquanto Juliana estava fora para uma reunião, Fábio voltou mais cedo do trabalho. Encontrou Camila na cozinha, preparando um café. O cheiro fresco se espalhava pelo ambiente, e ela, concentrada, não notou sua presença imediata. "Está com um cheiro ótimo", disse ele, aproximando-se. Camila se virou um pouco surpresa, mas logo sorriu. "Ah, desculpe, Sr. Fábio. Quer um pouco?" "Fiz café fresco." "Quero, sim, mas me chame só de Fábio." Ela hesitou por um instante, mas assentiu. Serviu uma xícara e estendeu a ele, e quando seus dedos se tocaram novamente, a mesma sensação da primeira vez retornou, aquele arrepio sutil, quase imperceptível, mas impossível de ignorar. "Você é nova por aqui, não é?" Ele perguntou, puxando conversa. "Sim, me mudei há pouco tempo. Estava procurando trabalho e..."
Sua esposa foi muito gentil comigo. Havia sinceridade na voz dela, mas também algo que ele não conseguia definir. Talvez fosse apenas sua imaginação, mas parecia que, às vezes, Camila também demorava um pouco mais do que o necessário para sustentar o olhar. A conversa fluiu naturalmente, e quando Juliana chegou, encontrou os dois rindo de alguma piada leve. Nada que chamasse atenção. Ainda. Mas naquela noite, enquanto estava na cama ao lado da esposa, Fábio se pegou pensando no sorriso de Camila, no brilho nos olhos dela, e percebeu que algo dentro dele havia despertado. Algo que não sentia há muito tempo. E sabia que, por mais que tentasse, não seria fácil apagar aquilo. O que ele não sabia era que Camila também fora dormir pensando nele. Os dias seguintes passaram como se um fio invisível conectasse Fábio e Camila, puxando-os cada vez mais para a órbita um do outro. Nada era dito explicitamente, mas os olhares, as pausas e os gestos sutis carregavam mais significado do que qualquer frase poderia expressar. Naquela terça-feira, Juliana havia saído cedo para visitar a mãe, que estava se recuperando de uma cirurgia. Fábio, alegando que precisava trabalhar de casa, ficou na mansão. No fundo, ele sabia que estava se permitindo aquele dia apenas para sentir a presença de Camila mais de perto. O som de um aspirador ecoava de um dos corredores, e ele seguiu o ruído até encontrá-la. Camila estava ajoelhada no chão, limpando um canto de rodapé. A camiseta branca moldava-se ao corpo de maneira natural, sem qualquer pretensão. Mas para ele, cada curva parecia deliberadamente desenhada para provocar sua atenção. "Bom dia, Camila", disse, com um sorriso contido. Ela ergueu o rosto, um pouco surpresa, e sorriu. "Bom dia, Fábio. Achei que estivesse no escritório. Resolvi trabalhar aqui mesmo hoje", respondeu apoiando-se no batente da porta, observando-a, com calma. "E pelo visto, tenho uma companhia agradável." Camila riu baixinho, como se tentasse disfarçar qualquer outra reação. "Companhia que trabalha, espero." "E que trabalha muito bem", completou ele, olhando-a de um jeito que a fez desviar os olhos. O momento se prolongou em um silêncio suave, quebrado apenas pelo som distante das folhas no jardim, balançando com o vento. Fábio sentiu que poderia ficar ali por horas, apenas observando-a. Mas não queria assustá-la, nem deixar transparecer demais. "Está com sede?" ele perguntou finalmente. "Um pouco", ela respondeu levantando-se. Fábio a conduziu até a cozinha, e enquanto ela enchia um copo de água, ele a observava, em silêncio. Havia uma delicadeza nos movimentos dela, um cuidado que parecia natural. Não era apenas beleza física. Havia algo no jeito de Camila que mexia com ele, como se fosse uma combinação perigosa de inocência e maturidade. "Camila", ele começou, hesitando um pouco. "Como tem sido para você trabalhar aqui? Está se adaptando bem?" Ela se apoiou levemente no balcão, segurando o copo. "Está sendo bom", disse com sinceridade. "A casa é grande, mas Juliana é gentil e você também." A última frase foi dita com um leve rubor nas bochechas, e Fábio percebeu que não, era apenas gentileza. Havia um peso ali, uma intenção discreta. "Fico feliz em ouvir isso", ele respondeu, mantendo o tom baixo, quase cúmplice. O resto da manhã passou em tarefas simples, mas para Fábio, cada vez que cruzavam no corredor ou trocavam uma frase, havia uma eletricidade quase palpável. Ele se perguntava até onde aquilo poderia ir, até onde Camila permitiria. Na quinta-feira, Juliana passou o dia fora novamente. Um evento beneficente na cidade exigiu sua presença, e ela só voltaria à noite. Fábio chegou do trabalho mais cedo e encontrou Camila no Jardim dos Fundos cuidando das flores. O sol se punha, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados. A cena parecia saída de um quadro. "Você tem jeito com as plantas", ele disse.
Aproximando-se, Camila sorriu sem tirar os olhos da roseira que podava. Sempre gostei. É algo que me acalma. E você me parece alguém que gosta de cuidar das coisas, ele comentou, deixando a frase no ar. Dessa vez, ela ergueu o olhar para ele. Não havia provocação explícita, mas também não havia fuga. Eles se olharam por alguns segundos, e o silêncio foi mais eloquente do que qualquer palavra. Quer ajudar? Ela perguntou finalmente, entregando-lhe uma tesoura de poda. Ele aceitou, aproximando-se ainda mais. O perfume das flores se misturava ao aroma suave que vinha dela, e Fábio teve que se esforçar para manter a concentração na tarefa. As mãos dele se tocaram de leve quando ela o guiou no movimento de cortar um galho. Assim, disse com a voz baixa, quase sussurrando. Acho que preciso de mais aulas suas. Ele respondeu, olhando-a fixamente. Por um instante, Fábio teve a impressão de que ela ia recuar. Mas Camila não se moveu. Apenas desviou o olhar, continuando a tarefa como se nada tivesse acontecido. Ele sabia que era cedo demais para avançar, mas cada pequeno gesto dela o deixava mais seguro de que o interesse era mútuo. À noite, depois que Camila se recolheu, Fábio ficou na sala, olhando para o jardim através da vidraça. Pensava na forma como a luz do entardecer iluminara o rosto dela, na proximidade das mãos, no tom suave de sua voz. Sabia que aquilo era perigoso, que um deslize poderia arruinar não apenas seu casamento, mas também a vida de Camila. Mas a sensação de proibido era exatamente o que tornava tudo mais intenso. No sábado, Juliana precisou viajar para visitar uma amiga no litoral, deixando Fábio sozinho na mansão por 2 dias. Camila permaneceu para cuidar da casa. No final da tarde, ele a encontrou organizando o armário da sala de jantar. Trabalhando até agora? Ele perguntou. Só queria deixar tudo em ordem antes do fim de semana. Ele se aproximou e, dessa vez, não se conteve em ficar apenas observando. Pousou a mão sobre a porta do armário, fechando-a devagar, e ficou a poucos centímetros dela. Camila! Começou sentindo a respiração dela acelerar. Ela não se afastou, mas também não respondeu. Apenas ficou ali, olhando para ele, os olhos refletindo um misto de incerteza e curiosidade. Você sabe que é diferente, ele continuou, baixando ainda mais a voz. Camila engoliu em seco, e então, como se precisasse encerrar aquele momento antes que fosse longe demais, deu um passo para o lado. Preciso terminar aqui, disse, quase num sussurro. Fábio respeitou o espaço, mas não deixou de sorrir levemente, certo de que aquela história estava apenas começando. Porque, por mais que ambos tentassem se manter afastados, já havia algo entre eles que não poderia mais ser ignorado. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Fábio teve certeza de uma coisa. A partir dali, cada dia naquela mansão seria uma luta silenciosa contra um desejo que crescia, inevitável e perigoso. E, no fundo, ele sabia que não queria vencer essa luta. O domingo amanheceu com um céu límpido e um calor suave que invadia a mansão pelas janelas abertas. Juliana ainda estava fora, e a casa parecia mais silenciosa do que nunca. Fábio acordou cedo, mas não por hábito. Era a expectativa silenciosa de saber que passaria o dia inteiro sob o mesmo teto que Camila, sem a presença da esposa. Ele desceu para a cozinha e encontrou a mesa parcialmente posta. Camila estava ali, cortando frutas. O sol que entrava pela janela iluminava seu rosto de forma quase cinematográfica. O cheiro de café recém-passado misturava-se ao perfume leve dela, criando um ambiente que para Fábio parecia mais íntimo do que deveria. Bom dia, Fábio, ela disse, sem erguer muito o olhar, mas com um sorriso contido. Bom dia, respondeu sentando-se. Dormiu bem? Sim. E você? Melhor agora.
A frase saiu antes que ele pudesse pensar, e Camila parou por um segundo como se absorvesse aquelas palavras. Não disse nada. Apenas colocou uma xícara diante dele e voltou a cortar as frutas. O café da manhã seguiu com uma conversa leve sobre o clima, tarefas da casa e notícias da cidade. Mas, por trás de cada palavra, havia uma tensão invisível, como uma corda esticada prestes a se romper. Fábio percebeu que, quando Camila se aproximava para colocar algo na mesa, o corpo dela passava perto o suficiente para que ele sentisse o calor da pele. Depois do café, ele foi para a sala ler alguns documentos. Camila começou a limpar as prateleiras próximas. Era impossível ignorar a proximidade. O som leve do pano passando sobre a madeira, o aroma do produto de limpeza misturando-se ao perfume dela. Fábio fingia concentração, mas seus olhos desviavam, constantemente acompanhando cada movimento. Em certo momento, Camila precisou alcançar a parte mais alta de uma estante. Esticou-se e a barra da blusa subiu levemente, revelando uma faixa de pele. Foi rápido, mas suficiente para que Fábio sentisse um calor imediato no corpo. Ele se levantou. "Espere, deixa que eu pego para você", disse, aproximando-se. Ela recuou um passo, permitindo que ele pegasse o objeto no alto. Ao entregar-lhe, seus dedos se tocaram de novo, e dessa vez, nenhum dos dois desviou o olhar. A troca durou segundos que pareceram minutos, até que Camila baixou os olhos e se afastou lentamente. "Vou terminar o andar de cima", murmurou. Fábio ficou parado, acompanhando-a com o olhar até ela desaparecer no corredor. O dia seguiu com pequenas interações assim, cada uma mais carregada que a anterior. Até que, no meio da tarde, a chuva começou a cair de repente, interrompendo qualquer atividade no jardim. Camila estava na varanda quando as primeiras gotas caíram. Fábio foi até lá, levando uma toalha. "Vai se molhar", disse, entregando-a. "Eu gosto de chuva", respondeu ela, sem sair do lugar. Ele ficou ao lado dela, observando as gotas escorrendo pelas folhas e batendo contra o chão. Havia algo na cena. A chuva, o cheiro da terra molhada, o silêncio, que o deixava quase hipnotizado. Quando Camila olhou para ele, a distância entre seus rostos parecia menor do que realmente era. "Camila", ele disse num tom que ela já começava a reconhecer. "Fábio, não devemos", respondeu, mas a voz saiu baixa, sem firmeza. "Eu sei, mas não consigo evitar." Os segundos seguintes pareceram arrastar o tempo. Ele deu um passo para frente, ela deu meio passo para trás, mas não se afastou completamente. O som da chuva era como um manto que isolava o mundo lá fora. Fábio ergueu a mão, tocando de leve a mecha de cabelo que caía sobre o rosto dela. Camila fechou os olhos por um instante, como se absorvesse aquele toque. Mas antes que qualquer outro gesto fosse feito, ela respirou fundo e se afastou. "Eu preciso ver o forno", disse, quase num sussurro entrando na casa. Fábio ficou ali, sozinho na varanda, sentindo o próprio coração acelerado. Sabia que haviam chegado mais perto do que nunca de cruzar a linha. À noite, o clima mudou. A chuva cessou e a mansão ficou mergulhada num silêncio profundo. Fábio estava na sala, vendo televisão sem realmente prestar atenção, quando Camila apareceu na porta com uma xícara de chá nas mãos. "Fiz para você. Achei que pudesse querer algo quente." "Obrigado", ele disse, pegando a xícara. Ela ficou parada por um momento, como se quisesse dizer algo, mas acabou se virando para sair. Ele a chamou. "Camila." Ela se voltou e, naquele instante, Fábio sabia que não queria encerrar o dia sem deixar claro o que sentia. "Não quero que se sinta desconfortável aqui, mas preciso ser honesto. Eu penso em você, mais do que deveria." O silêncio foi intenso. Camila apertou as mãos, respirou fundo e respondeu. "Eu também penso, mas isso não significa que possamos..." "Eu sei", interrompeu ele, levantando-se. "Mas também sei que algo está acontecendo aqui, e não é só da minha parte." Ela mordeu levemente o lábio inferior, desviando o olhar.
Quando voltou a encará-lo, havia um brilho nos olhos, misto de desejo e medo. Não me faça ter que escolher agora, disse saindo da sala. Fábio ficou sozinho, com o chá nas mãos, o coração disparado e a mente repleta de imagens dela. Tinha a sensação de que, em breve, aquela corda esticada entre eles se romperia de vez, e, no fundo, ele estava pronto para isso. A segunda-feira começou com um silêncio carregado. Juliana havia retornado tarde na noite anterior e, exausta, passou a manhã em seu ateliê, mergulhada nos trabalhos de design que costumava fazer para clientes exclusivos. Fábio, por sua vez, tinha decidido que trabalharia de casa novamente. Uma desculpa conveniente para estar perto de Camila. Camila parecia evitar encontros prolongados, mantendo-se ocupada com as tarefas. No entanto, Fábio percebia que, quando seus caminhos se cruzavam, ela não conseguia disfarçar o olhar que, por um segundo, se demorava demais. Era como se ambos estivessem conscientes de que algo precisava acontecer, mas ainda buscassem a desculpa perfeita. Por volta das 10h30, Juliana anunciou que sairia para uma reunião no centro da cidade e que provavelmente só voltaria no fim da tarde. Assim que o portão se fechou, a casa ficou mergulhada numa quietude que fazia o som de cada passo ecoar mais do que o normal. Fábio esperou alguns minutos antes de ir até a cozinha, onde encontrou Camila lavando frutas. A água corria pela torneira e as gotas escorriam pelas mãos dela, refletindo a luz do sol que entrava pela janela. "Vai preparar algo especial?" Ele perguntou, encostando-se à bancada. Camila não ergueu o rosto de imediato. "Só uma salada de frutas. Para mais tarde." Ele se aproximou lentamente, ficando atrás dela. Pôde sentir o aroma suave do shampoo em seus cabelos. O calor do corpo dela tão próximo que bastava um pequeno movimento para que se tocassem. Camila ficou imóvel, mas a respiração acelerou levemente. "Sabe?" disse ele num tom baixo. "Tenho tentado me convencer de que o que sinto é errado." Ela fechou os olhos por um segundo, como se aquilo fosse exatamente o que ela não queria ouvir, mas ao mesmo tempo ansiava. "Fábio", começou num sussurro. "Não podemos..." "Eu sei", interrompeu ele, aproximando ainda mais os lábios de seu ouvido. "Mas também sei que você sente." Camila pousou as mãos na borda da pia, como se buscasse firmeza. Ele passou os dedos pela mecha de cabelo que caía em seu ombro, afastando-a com delicadeza. O toque foi lento, calculado e ainda assim carregado de uma intensidade difícil de conter. Ela se virou devagar até encará-lo. Os olhos dele se encontraram e, naquele momento, não havia mais desculpas ou barreiras. Fábio tocou seu rosto com a ponta dos dedos e Camila, em vez de recuar, fechou os olhos, permitindo que ele aproximasse seus lábios dos dela. O primeiro beijo foi lento, quase hesitante, mas carregado de uma fome contida. Quando finalmente se separaram, Camila respirava de forma entrecortada. "Isso não devia estar acontecendo", murmurou. "Mas está", respondeu ele, voltando a beijá-la, dessa vez com mais intensidade. As mãos de Fábio desceram por sua cintura, sentindo o contorno suave de suas curvas. Camila correspondeu, segurando-o pelos ombros, como se não houvesse mais volta. O som distante da água ainda correndo na pia parecia um lembrete de que o mundo ao redor continuava, mas para eles nada mais existia. Aquele momento foi interrompido apenas pelo barulho de um carro passando em frente ao portão. Camila se afastou bruscamente, como se a realidade tivesse voltado a golpeá-la. "Eu preciso terminar as tarefas", disse sem encará-lo, desligando a torneira. Fábio sabia que insistir naquele instante poderia quebrar algo delicado. Apenas assentiu, respirando fundo para conter o turbilhão de sensações. O resto do dia foi marcado por uma mistura de silêncio e olhares que diziam tudo. Quando Juliana voltou no fim da tarde, a casa estava aparentemente em ordem. Ninguém
Poderia imaginar o que havia acontecido algumas horas antes. Mas para Fábio e Camila, aquele beijo não fora apenas um deslize. Fora uma abertura, uma prova de que a barreira já havia sido rompida. À noite, deitado ao lado de Juliana, Fábio sentia o sabor do beijo de Camila ainda presente. O toque, o calor, o perfume, tudo vinha à mente como um filme repetindo-se sem parar. Ele sabia que, dali em diante, resistir seria quase impossível, e no fundo, não queria resistir. A terça-feira começou com um calor abafado. O ar parecia mais denso e o silêncio da mansão carregava uma expectativa estranha, como se ambos, Fábio e Camila, soubessem que algo inevitável estava prestes a acontecer. Juliana acordou cedo, ansiosa com um evento de negócios em outra cidade. Saiu apressada, deixando para trás o som dos saltos ecoando pelo piso de mármore e um leve perfume adocicado no ar. Quando o portão eletrônico se fechou, Fábio já sabia que teria o dia inteiro com Camila e que dessa vez não se contentaria apenas com olhares ou um beijo furtivo. Ele a encontrou na sala de estar, espanando os móveis. Camila vestia um vestido simples, leve, com botões na frente, que deixava as pernas parcialmente à mostra. Ela percebeu sua presença e tentou manter a naturalidade. "Bom dia", disse, sem parar o movimento do pano. "Bom dia", respondeu, ele ficando a poucos passos dela. "Dormiu bem?" "Sim", respondeu, mas sua voz tinha um tom contido. O silêncio seguinte foi mais revelador que qualquer conversa. Ele se aproximou, tirando o espanador de suas mãos com um gesto lento. "Camila, nós dois sabemos que... Não foi só um beijo", disse, olhando-a fixamente. Ela respirou fundo, desviando o olhar, mas não recuou. "Fábio, eu... não sei se consigo lidar com isso. Então, me diga para parar", respondeu ele com voz firme, embora baixa. Camila ergueu os olhos para ele e, naquele instante, a hesitação desapareceu. Ele a puxou pela cintura e a beijou. Dessa vez, não havia mais espaço para dúvidas ou lentidão. As mãos dele exploravam suas costas, sentindo cada curva, enquanto ela entrelaçava os dedos na nuca dele. O beijo foi interrompido apenas pelo som de algo caindo, o espanador que ele largara no chão. Eles se entreolharam, rindo baixinho, mas a tensão não diminuiu. Fábio pegou a mão dela e a conduziu até o escritório, fechando a porta atrás de si. Dentro do escritório, o ar parecia ainda mais carregado. A luz suave que entrava pela janela iluminava o rosto dela, e por um instante, Fábio ficou apenas observando. Camila, por sua vez, parecia dividida entre se entregar e recuar. Mas quando ele tocou seu rosto e voltou a beijá-la, ela deixou escapar um suspiro que desfez qualquer resistência. O vestido leve facilitou o toque. Os dedos dele percorreram a lateral do corpo dela, descendo lentamente. Camila, nervosa, apertou os olhos e encostou a testa no ombro dele, como se quisesse gravar aquele momento na memória. "Se alguém descobrir..." ela sussurrou. "Ninguém, vai", respondeu ele firme. A frase dita com convicção parecia um pacto silencioso. O momento foi interrompido por um som distante. O portão eletrônico se abrindo. Ambos congelaram. O coração de Fábio disparou. Ele correu até a janela e viu um carro entrando. Mas não era Juliana. Era o jardineiro, que havia vindo mais cedo para resolver um problema no sistema de irrigação. "Fica tranquila", disse ele, voltando-se para Camila, tentando recuperar a calma. "Não é ela." Mesmo assim, o susto serviu como um alerta. Eles saíram do escritório e Camila voltou às tarefas, tentando agir normalmente. O jardineiro entrou, cumprimentou Fábio e foi direto para os fundos, sem desconfiar de nada. No entanto, o clima não se dissipou. Pelo contrário, o risco parecia aumentar o desejo. Mais tarde, quando o jardineiro se foi e a casa voltou a ficar em silêncio,
Fábio encontrou Camila no corredor do andar de cima, trocando a roupa de cama do quarto de hóspedes. Ele encostou-se ao batente da porta, observando-a ajeitar os lençóis. "Precisa de ajuda?" perguntou com um sorriso insinuante. "Acho que não", respondeu, mas o tom era quase um convite. Ele entrou, fechou a porta atrás de si e foi até ela. O contato visual foi suficiente para reacender tudo. Fábio segurou a mão dela, puxando-a para mais perto. Camila deixou o lençol cair e os braços dele a envolveram. O beijo foi urgente, e eles recuaram até encostar na parede. As mãos dele exploravam sua cintura e subiam lentamente pelas costas, enquanto ela segurava firme nos ombros dele. A respiração de ambos estava acelerada, e o mundo parecia reduzido àquele quarto, àquele instante. "Fábio", ela murmurou. "Entre um beijo e outro, isso vai sair do controle." "Já saiu", respondeu ele, olhando-a com intensidade. A frase ficou no ar como uma verdade incontestável. Eles ficaram ali, próximos demais, até ouvirem novamente um som vindo da rua. Dessa vez, era apenas o carteiro, mas o medo de serem pegos os fez se separar. Camila ajeitou o vestido rapidamente, pegou o lençol e voltou ao trabalho, enquanto Fábio saiu do quarto, ainda sentindo o calor dela nas mãos. Quando Juliana voltou no início da noite, tudo parecia normal. Ela estava animada com o evento, contando detalhes enquanto jantavam. Fábio respondia mecanicamente, mas sua mente estava longe, presa no toque, no sabor e no perfume de Camila. Ele sabia que não havia mais volta. E sabia também que, a cada dia, o risco de serem descobertos aumentava. Mas para seu próprio espanto, isso só tornava tudo mais irresistível. A quarta-feira amanheceu nublada, e uma garoa fina caía sobre a mansão, deixando o jardim coberto por pequenas gotas que reluziam sob a fraca luz da manhã. Juliana havia saído cedo para uma reunião importante, planejando passar o resto do dia em seu escritório no centro. Para Fábio, isso significava mais tempo com Camila, e a simples ideia já o deixava inquieto. Camila estava na lavanderia dobrando roupas quando ele entrou. Ela ergueu os olhos por um instante e voltou ao trabalho, como se quisesse fingir que nada havia acontecido nos dias anteriores. Mas o leve rubor no rosto atraía. "Hoje está frio", disse ele, se encostando à parede. "Mas, estranhamente, aqui dentro parece sempre quente quando você está por perto." Ela suspirou, sem encará-lo. "Fábio, a gente precisa ter cuidado. Isso não vai acabar bem." Ele se aproximou devagar, até ficar atrás dela. Seus dedos roçaram levemente a cintura dela, fazendo-a prender a respiração. "Não consigo evitar", murmurou. Camila fechou os olhos por um instante, mas antes que pudesse dizer algo, o som do portão eletrônico ecoou pela casa. O coração de ambos disparou. "Ela voltou?" Camila sussurrou quase em pânico. Fábio correu até a janela mais próxima. Um carro preto estacionava na garagem. O detalhe que o deixou gelado. Não era o carro habitual de Juliana. Ele só teve tempo de pensar em uma possibilidade. Juliana podia estar voltando com alguém, talvez para buscar algo que havia esquecido. "Vai para o quarto de hóspedes, rápido", ordenou, mantendo a voz baixa. Camila obedeceu, saindo quase correndo pelo corredor. Fábio tentou ajeitar a camisa e manter a expressão neutra, mas o coração parecia martelar no peito. A porta da frente se abriu. Juliana entrou acompanhada de uma amiga, Mariana, que ele conhecia vagamente. Ambas conversavam animadas, mas Juliana logo explicou. "Esqueci uma pasta com documentos importantes e, como estava por perto, aproveitei para buscar. Elas foram direto para o escritório." Enquanto isso, Fábio tentava manter o corpo relaxado, embora seus sentidos estivessem alertas, acompanhando cada passo delas pela casa. O problema é que Camila, no quarto de hóspedes, ainda não tinha fechado a porta por completo. E Mariana, curiosa, ao passar pelo corredor, deu um passo na direção do quarto. "Quem está aí?" perguntou, inclinando a cabeça.
Fábio sentiu o sangue gelar. Avançou rapidamente. "Ah, é só a Camila", disse, com naturalidade forçada. "Ela está trocando a roupa de cama." Mariana sorriu, mas parecia observadora demais. "Entendi", respondeu antes de seguir Juliana até o escritório. Fábio respirou fundo e entrou no quarto. Camila estava parada, com as mãos ainda no lençol, visivelmente nervosa. "Isso foi por pouco demais", disse ela num tom repreensivo. Ele assentiu, mas não conseguiu deixar de sorrir. Talvez seja essa tensão que torne tudo ainda mais forte. Depois de alguns minutos, Juliana pegou a pasta e se despediu. O portão se fechou novamente e a mansão voltou ao silêncio. Camila saiu do quarto e foi para a cozinha, ainda tentando se recompor. Fábio a seguiu parando na porta. "Está brava?" perguntou com um meio sorriso. Ela o encarou por alguns segundos. "Não sei se estou brava ou com medo", respondeu. "O que aconteceu hoje mostrou que estamos brincando com fogo de verdade." Fábio se aproximou, pousando a mão no rosto dela. "E mesmo assim, você quer parar?" perguntou, olhando-a nos olhos. Camila hesitou. Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Ele aproveitou o silêncio e a beijou. O beijo, carregado de adrenalina, foi ainda mais intenso por causa do risco recém-corrido. As mãos dele desceram pela cintura dela, puxando-a para mais perto, e Camila, apesar do medo, correspondeu. Quando finalmente se separaram, ela respirava fundo, como se estivesse tentando se convencer de que aquilo não deveria continuar. Mas o brilho nos olhos dizia o contrário. "Isso vai dar errado", repetiu, quase como um mantra. "Talvez", disse ele com um sorriso confiante. "Mas até lá, vai ser perfeito." A tarde seguiu num clima estranho, como se a sombra do perigo pairasse sobre cada gesto. A lembrança de Mariana quase entrando no quarto tornava tudo mais real. Agora, não era mais apenas um romance escondido. Era uma bomba prestes a explodir. E, de alguma forma, os dois sabiam que estavam cada vez mais próximos de acender o pavio. A quinta-feira amanheceu clara, mas o clima dentro da mansão estava carregado. Fábio acordou antes de Juliana e passou um tempo sentado à beira da cama, refletindo sobre o que havia acontecido no dia anterior. A imagem de Mariana quase entrando, no quarto onde Camila estava escondida, ainda o deixava inquieto. Quando Juliana acordou, parecia normal. Um beijo rápido, conversa sobre compromissos do dia e nada que denunciasse qualquer suspeita. Mas ao longo da manhã, pequenos detalhes começaram a incomodar Fábio. Juliana decidiu trabalhar em casa naquela manhã. Sentou-se no escritório com o notebook e uma pilha de documentos. Isso significava que Camila precisaria circular pela casa com mais cuidado, evitando chamar atenção. Por volta das 10, Fábio saiu para buscar café na cozinha. Encontrou Camila lavando a louça, os cabelos presos num coque improvisado, usando um vestido simples, mas que ainda assim deixava entrever as curvas. Ele parou na porta, apenas observando. "Bom dia", disse ela com um sorriso tímido. "Bom dia", respondeu mantendo o tom baixo. Antes que pudessem trocar mais palavras, passos se aproximaram. Juliana entrou na cozinha com a xícara vazia na mão. Seus olhos passaram de Fábio para Camila e se demoraram um segundo a mais do que o normal. "Bom dia, Camila", disse Juliana num tom cordial, mas que escondia algo. "Bom dia, dona Juliana", respondeu a empregada, voltando rapidamente ao trabalho. Fábio percebeu. Não era só um cumprimento. Era um olhar de avaliação. Como se Juliana estivesse medindo reações, expressões, qualquer coisa que confirmasse uma intuição. No fim da manhã, Juliana saiu para atender uma reunião no centro, prometendo voltar no final da tarde. Assim que o portão fechou, Camila soltou um longo suspiro. "Eu acho que ela sabe", disse virando-se para ele.
Fábio, que estava encostado na bancada, tentou minimizar. Está imaginando coisas. Não. O jeito que ela me olhou era como se estivesse procurando algo. Ele sabia que Camila podia estar certa, mas não queria admitir. Mesmo assim, durante o almoço, não conseguiu evitar que o pensamento voltasse. E se Juliana realmente tivesse notado alguma mudança? À noite, o jantar foi diferente. Juliana estava mais silenciosa, mas quando falava, lançava perguntas aparentemente inocentes. E então, Camila, já se acostumou à casa? Perguntou, cortando a carne. Sim, está sendo ótimo trabalhar aqui, respondeu ela com um sorriso contido. E Fábio, tem ajudado você nas tarefas? Juliana perguntou, olhando diretamente para o marido. Ele engoliu seco, tentando responder com naturalidade. Às vezes, quando sobra um tempinho. Juliana sorriu, mas não foi um sorriso caloroso. Foi o tipo de sorriso que não chega aos olhos. Mais tarde, quando Camila já estava em seu quarto, Juliana e Fábio ficaram sozinhos na sala. Ela estava sentada no sofá, folheando uma revista, mas sem realmente ler. Depois de alguns minutos de silêncio, falou: Sabe, Fábio, às vezes as pessoas acham que conseguem esconder tudo, mas sempre há sinais. Ele a encarou sem entender exatamente o tom, ou talvez entendendo bem demais. Que sinais? Perguntou, tentando parecer casual. Juliana ergueu os olhos para ele. Pequenos gestos, olhares, mudanças sutis no comportamento. É impossível não notar quando algo muda dentro de casa. As palavras ficaram suspensas no ar. Fábio não respondeu. Juliana voltou a folhear a revista como se nada tivesse acontecido, mas a tensão entre eles era palpável. Quando subiu para o quarto, já tarde, Fábio encontrou Camila no corredor, provavelmente indo ao banheiro. Ela estava de pijama e parecia preocupada. O que aconteceu? Sussurrou ela. Acho que você tinha razão, respondeu ele. Ela desconfia. Camila fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Então, o que a gente faz? Ele não tinha resposta. O que sabia é que se Juliana realmente estava atenta, qualquer passo em falso agora poderia acabar com tudo. E, no fundo, uma parte dele sentia que o momento de serem descobertos estava mais próximo do que nunca. O sábado amanheceu pesado, mesmo com o céu limpo. Juliana, desde cedo, andava pela casa com passos firmes, arrumando detalhes que ninguém além dela notaria. Aparentemente, estava de bom humor, mas havia algo no brilho dos seus olhos que deixava Fábio inquieto. Camila, por sua vez, evitava cruzar com Juliana. Cumpria suas tarefas no andar inferior, enquanto a patroa permanecia no superior. Era como se a casa tivesse se dividido em territórios. No meio da manhã, Juliana anunciou que sairia para resolver questões no centro e que só voltaria à tarde. O portão eletrônico se fechou, e o silêncio que se seguiu foi quase um convite. Parece que temos a casa para nós, disse Fábio, encontrando Camila na sala de estar. Ela sorriu, mas ainda havia um resquício de tensão em seu olhar. Não sei. E se ela voltar mais cedo de novo? Hoje não, respondeu ele com convicção. Vamos aproveitar. Camila hesitou por um instante, mas, quando Fábio se aproximou e segurou sua mão, ela cedeu. Foram para a cozinha e, enquanto conversavam, ele a puxou para mais perto, beijando-a com uma intensidade que mesclava desejo e urgência. Ela o abraçou e logo o beijo se aprofundou. O som da respiração deles preenchia o ambiente. As mãos dele percorreram a cintura dela, e Camila, sem se afastar, fechou os olhos, rendendo-se. O que eles não sabiam era que Juliana não havia ido ao centro. Na verdade, ela parou o carro na rua de trás e voltou a pé para a mansão. A intenção era simples, confirmar de uma vez por todas a suspeita que vinha carregando. Ao se aproximar discretamente da porta lateral, ouviu risadas abafadas e passos vindos da cozinha. A tensão fez seu coração bater mais rápido, mas ela manteve o controle. Girou lentamente a maçaneta e entrou sem fazer barulho.
Fábio e Camila estavam tão envolvidos que não perceberam a presença dela até ser tarde. Demais. Juliana ficou parada no batente da cozinha, observando a cena. O marido, com as mãos na cintura da empregada, os lábios colados, o corpo colado ao dela como se fossem donos um do outro. O tempo pareceu parar. Fábio só percebeu quando abriu os olhos e viu, por cima do ombro de Camila, a figura imóvel de Juliana. O choque foi imediato. Ele se afastou, mas já não havia nada a fazer. Camila, pálida, levou a mão à boca. Juliana? Começou Fábio, tentando encontrar uma explicação que simplesmente não existia. Ela deu um passo à frente. Seu rosto estava calmo demais, e isso era mais assustador do que qualquer explosão de raiva. Então, é isso, disse, a voz firme. Era isso que eu sentia. Silêncio. Eu podia jurar que estava imaginando, mas pelo visto minha intuição continua funcionando. Fábio tentou se aproximar, mas Juliana levantou a mão, impedindo-o. Não, disse ela. Não ouse me tocar, virou-se para Camila. Você... Eu trouxe para minha casa, confiei. E é assim que retribui? Camila não conseguiu responder. Apenas baixou os olhos, incapaz de encarar. Juliana respirou fundo, como se tentasse manter o controle. Você vai embora hoje mesmo. Quero suas coisas fora da minha casa até o final do dia. Camila engoliu seco, mas assentiu, ainda sem olhar para ninguém. Quando ela saiu da cozinha, restou apenas Fábio e Juliana. Ele tentou falar. Eu errei. Sei que errei, mas... Nada, Fábio, cortou ela, a voz agora carregada de emoção contida. Você mentiu para mim todos esses dias. Transformou a nossa casa num lugar sujo. Não existe desculpa, ele ficou sem palavras. Juliana o encarou por alguns segundos com os olhos marejados e então saiu, subindo as escadas sem olhar para trás. Camila partiu no fim da tarde, em silêncio. Fábio a ajudou a colocar as malas no carro, mas não houve despedidas longas. Apenas um olhar rápido, carregado de tudo que poderia ter sido e agora jamais seria. Quando voltou para dentro, a mansão parecia maior e mais fria. Juliana estava trancada no quarto e o som abafado de um choro baixo vinha de dentro. Fábio sentou-se sozinho na sala, com a consciência pesada e o coração apertado. A casa estava em silêncio, mas não era o silêncio confortável de antes. Era um silêncio de fim. Ele sabia que, a partir dali, nada seria igual. A linha que cruzaram não podia ser apagada. E as consequências apenas começavam. 3 semanas se passaram desde aquele sábado. A mansão já não tinha mais o mesmo clima. Juliana evitava conversar com Fábio além do estritamente necessário. As refeições eram silenciosas e os encontros no corredor vinham acompanhados de olhares frios. Camila não voltou. Fábio soube, por meio de um comentário de um conhecido, que ela havia arrumado trabalho em outra cidade. Não houve telefonemas, nem mensagens. Era como se aquele capítulo tivesse sido arrancado de sua vida de forma brusca. Certa noite, Juliana chamou Fábio para conversar na sala. Estava séria, mas tranquila. Eu ainda não sei o que vamos fazer com o nosso casamento, disse. Mas preciso de tempo. E, acima de tudo, de distância de você. Ele apenas assentiu. Não havia como pressionar. A ferida ainda era recente. Vou passar um tempo na casa da minha mãe, continuou ela. Quero pensar sem você por perto. Fábio sabia que aquele pensar poderia significar o fim definitivo. Mesmo assim, não tentou impedir. Talvez fosse justo. Na manhã seguinte, Juliana partiu com 2 malas. Fábio ficou sozinho na casa, que agora parecia mais vazia do que nunca. Sentado na varanda, ele olhou para o jardim, lembrando-se de quando Camila regava as plantas, sorrindo para ele com aquele olhar cúmplice. Pensou em como algo que começou com um simples encantamento se transformou em um turbilhão capaz de desmontar toda a estrutura de sua vida. O silêncio voltou a reinar, mas desta vez não havia paz nele.
Apenas a certeza de que algumas escolhas, por mais tentadoras que pareçam, cobram um preço alto demais. E no fundo, Fábio sabia que estava pagando exatamente o que devia.